Então, recentemente me pediram dicas relacionadas a escanear e tratar desenhos tradicionais ou para trabalhar com eles no digital ou para simplesmente deixar mais apresentável para postar assim mesmo. E eu me dei conta que é uma dúvida comum, não é uma coisa tão óbvia, né, de ser resolvida. Não é um processo difícil, mas envolve algumas ferramentas que pode não ser todo mundo que conhece. Então eu decidi preparar alguns arquivos diferentes das minhas próprias artes, deixando tudo o mais cru possível. Eu incluí então artes que eu tirei fotos com a câmera do meu celular mesmo e artes que eu escaneei. No caso dos scans, eu tô com vários probleminhas com o software do meu scanner. Eu não consigo mexer tanto com as configurações na hora do scan. Então, como ele é um scan automático, ele já corrige muita coisa de cor, de nitidez, etc. Mas mesmo assim, eu decidi deixar os arquivos aqui para ver, para ir testando as ferramentas, ver, demonstrar um pouco do processo de como que eu preparo essas imagens para subir elas na web depois, enfim. Entre todas essas imagens, através do processo, quem sabe você não absorve alguma ferramenta ou alguma prática que ajude o que você quer fazer para sua arte. Mas eu vou começar com esse daqui da foto. Então, primeiramente, a imagem não está no ângulo que eu quero, tem imagens no fundo que eu não quero que façam parte da imagem que eu vou editar, que eu vou postar, e tem meu dedo ali. Então, como vocês podem ver, eu estou com dois layers aqui. Eu estou com um layer da foto e um layer de plano de fundo branco. No caso, eu vou deixar esse layer de plano de fundo branco mesmo, porque eu vou fazer com que o fundo dessa imagem aqui fique totalmente branco, para eu poder trabalhar melhor com ela depois. Então, primeira coisa, a imagem não está no ângulo que eu quero, então eu vou no layer da imagem mesmo. Inclusive já é uma boa prática, eu vou apertar Ctrl A aqui, dar um Ctrl Shift C, que é para copiar a imagem inteira, e Ctrl V. Pronto, eu dupliquei a camada, aí eu posso desligar a visibilidade da camada de baixo. Se eu destruir essa camada aqui, não tem problema, entendeu? Porque eu ainda tenho aquela outra camada ali que está intacta. Então eu vou girar aqui. Acho que é nesse ângulo aqui que eu quero. Ó, ela ferrou um pouquinho com a nitidez da imagem. Eu acho que tem uma solução para isso que eu posso testar. Eu vou clicar aqui com o botão direito na camada, é converter em objeto inteligente, tá vendo? Quando você converte para objeto inteligente, o Photoshop ele transforma a imagem num objeto que preserva mais a qualidade dele conforme você faz esse tipo de mudança e deformação. Ele não faz milagre, ele não vai preservar perfeitamente a qualidade da sua imagem, mas ele ajuda, ele preserva um bocado mais a qualidade, um pouquinho mais da qualidade original. Beleza, corrigir o ângulo, é esse ângulo que eu quero a imagem. Vou selecionar o tamanho que eu quero a imagem, porque tem muita informação em volta que eu não quero. Selecionei, apertei C. Ele troca para a ferramenta de crop, que é para recortar a imagem e deixar o canvas do tamanho que eu quero para poder trabalhar. Eu vou corrigir um pouquinho mais aqui para não cortar a mão. E vou deixar um pouquinho de espaço vazio aqui, mas na parte de cima da imagem. Lembrando que, reforçando, eu apertei C para selecionar essa ferramenta, mas você também pode selecionar ela aqui na barra de ferramentas aqui na esquerda, que é a ferramenta de corte, que é aquele símbolozinho ali. É bem direto ao ponto, então você, com a ferramenta de corte, seleciona a área que você quer trabalhar com o seu canvas, reduzir o seu canvas e aperta Enter. Você pode fazer o mesmo para expandir também, que nem eu cliquei aqui com a ferramenta de crop. Ele mostrou a área que está recortada e também o que tá sobrando da imagem para fora desse canvas, né, que eu estou trabalhando. E se eu quiser deixar meu canvas maior do que a imagem também, eu posso fazer isso. Ele vai colocar o fundo com a cor do meu plano de fundo aqui. E se estiver destrancado, vocês viram que tem um cadeadinho ali? Eu removi o cadeadinho só clicando duas vezes sobre a camada. Ele, ao invés de deixar a cor do plano de fundo, ele deixa um fundo transparente. Esse quadriculadinho aqui é o que o Photoshop usa para representar a transparência, né? Vou selecionar a área do desenho que eu quero trabalhar. Quero que ele fique mais ou menos desse tamanho aqui mesmo. Vou apertar um Enter. Agora eu preciso começar a editar essa imagem, né? Lembrando que se você sentiu a necessidade de converter em objeto inteligente para poder editar, você precisa usar essa função aqui de rasterizar a camada, que é para poder transformar ela numa imagem que você pode editar de novo. E como vocês podem ver, a diferença do fundo branco da foto
para o fundo branco de fato do Photoshop é muito discrepante. E eu quero que esse fundo aqui da minha foto, do meu desenho, fique realmente branco, certo? Para que eu possa trabalhar melhor com ele. Vai ficar até mais difícil de apagar essa informação excessiva e limpar a imagem se eu não tiver a qualidade da imagem mais próxima do resultado que eu quero, né? A forma mais fácil de fazer isso é usando os níveis, ou levels, né? No caso, se você estiver usando Photoshop, é só apertar Ctrl L, vai abrir essa janelinha aqui dos níveis, tá vendo? Eu não sei como abrir isso daqui através da interface, clicando, mas é só você apertar Ctrl L. Eu imagino que esse atalho seja relativamente comum em outros softwares também, que também tenham essa função. Mas no caso do Photoshop é só você apertar Ctrl L, que é de Levels, né? E vai abrir essa janelinha. O que acontece? Ele vai te mostrar esse gráfico aqui dos níveis de entrada, certo? Eu não sei te explicar tanto a parte técnica, uma explicação mais aprofundada dessa ferramenta, mas eu posso explicar como usar. Você vai ter esse gráfico, contém informações da imagem e essas 3 setinhas aqui, tá vendo? Sendo que nessa ponta aqui você consegue editar para deixar o que for escuro mais escuro. Na outra ponta você consegue ajustar para deixar o que for claro mais claro, certo? E aqui no meio para deixar o que for cinza mais claro, mais escuro ou mais claro, certo? Dependendo do lado para qual você vai arrastar. Isso vai variar de imagem para imagem e vai de você ficar brincando com essas configurações até a imagem chegar no ponto que você quer que ela fique. No caso aqui da minha imagem, vocês podem ver que tem um certo desafio, porque essa parte aqui de cima está mais iluminada que a parte de baixo. Eu imagino que essa parte aqui do grafite também eu reforcei menos do que o restante do desenho. Então eu vou ter que ficar brincando com essa imagem aqui até chegar no ponto ideal. No caso eu quero que esse fundo todo fique branco, então eu vou arrastar aqui para que fique tudo de fato branco. Beleza, o fundo aqui ficou branco. Quase não dá mais para ver a diferença do fundo da minha imagem para o fundo de lá. Eu acredito que uma pessoa que tem mais conhecimento técnico disso daqui poderia ajudar vocês melhor nesse caso, mas no meu caso, como eu não tenho, eu só tenho conhecimento prático, a gente vai fazer um trabalho de chute mesmo até chegar no que a gente quer. Olha, em cima não tá rolando, eu tô perdendo informação pra caramba de qualquer jeito. Beleza, vou mudar um pouquinho minha estratégia. Vou fechar a janelinha dos níveis. Ó, como que tava antes de eu mexer com os níveis, como que tá com os níveis registrados. Beleza, eu vou manter mais ou menos o progresso que a gente teve aqui, vou dar um OK para aplicar as mudanças e vou começar a apagar esse excesso de informação aqui com uma borracha suave, porque assim eu já me livro do excesso e foco mais na informação que eu quero manter. Se o seu desenho for muito complexo e tiver muito excesso de informação que você não quer, vai dar trabalho mesmo. Vai de você, se você prefere usar a ferramenta de seleção para eliminar essas partes, se você prefere usar a borracha que eu estou usando, né? Vou usar uma segunda estratégia aqui, que como nessa área que eu estou perdendo muita informação, aqui na parte de baixo está mais escuro, em geral aqui na parte está mais fraquinho, eu vou recortar essa parte aqui, em que o grafite está mais fraco. Vou dar um Ctrl X. Pô, ele veio bem pra cima, que sacanagem. Juntei aqui. Beleza, agora eu tenho essa parte aqui na layer de baixo e essa parte aqui que está sendo mais apagada no layer de cima. Agora eu posso trabalhar com elas separadamente, certo? Então vamos lá, vou voltar para a camada de baixo. Agora o desafio é deixar o contorno mais escuro e esse cinza aqui do fundo branco. Ctrl L para os níveis de novo. Vou deixar isso aqui um pouquinho mais escuro. Preto vai ficar mais preto. O branco vai ficar branco. Beleza, na parte do desenho ali já está legal. Deixar o preto mais preto, só que não preto demais, que é para não perder a informação do grafite, né? Para não perder tanto da textura. Clicando aqui na visualizar para ver se está legal o resultado. Beleza, estou satisfeito. Vou dar um OK. Mas beleza, a parte que eu queria que ficasse branca do desenho já ficou branca. Sobrou um pouquinho de informação aqui que eu vou eliminar com a borracha depois. E agora também tem essa parte aqui de cima do desenho, que eu vou fazer a mesma coisa. Ativei os níveis. Vou deixar o preto mais preto. Beleza, já consegui deixar essa parte do desenho mais próxima dele do restante. Vou brincar aqui com o meio um pouquinho também. Pimba. Vou trazer o branco um pouquinho mais pra cá. Beleza, o fundo do desenho já ficou mais branco. Deixa eu ver, bem melhor.
Pimba, beleza. Beleza, vou juntar com o layer de baixo, porque agora não tenho mais motivo para manter as duas partes separadas. Você pode clicar com o botão direito no layer e clicar mesclar para baixo, ou só selecionar o layer que você quer mesclar com o de baixo e apertar Ctrl E, se for no Photoshop. Beleza, tudo na mesma camada. Vou terminar de limpar essas partes aqui na mão. Eu poderia novamente usar a ferramenta de seleção para fazer tudo aqui, mas vou preferir usar a borracha mesmo, para ter mais controle. Também posso ir limpando uns excessos de linhas e excesso de informação em geral que eu não quero no desenho. Lembrando que nessa parte aqui você pode ficar alternando entre a borracha mais suave, né, que não apaga tanta informação de cara, ou uma borracha mais sólida, que tem as bordas bem rígidas, caso você queira reforçar as bordas da sua imagem mesmo. Caso aqui eu estou usando uma mais rígida para reforçar o contorno. Chegando muito perto assim dá pra ver que tem umas partes que dolorosamente o desenho está com bem pouca qualidade, né? Caso como foi uma foto de uma câmera que não é lá tão muito boa, uma iluminação que não estava tão favorável, até que tá positivo o saldo. Tem até umas linhas que eu mesmo tracei que sobraram no desenho que eu estou aproveitando para apagar. Aqui eu não quero perder tanta informação, vou trocar para borracha suave. Beleza. O resultado foi esse daqui. Não é o resultado ideal, não está na resolução ideal. Vai fazer uma comparação de antes e depois. Assim estava antes, assim agora. Então, tipo, já é uma qualidade bem superior à da foto e já fica bem mais possível de você trabalhar com esse desenho digitalmente. Por exemplo, como ele é em preto e branco, você pode pegar a imagem do desenho, vou criar uma camada nova embaixo dele aqui. Você deixa ele em modo de multiplicação. O que está em branco não vai multiplicar nada, o que é preto vai ser mantido preto. O que é cinza, que está no meio termo, vai ser adicionado à cor que está na camada de baixo. Então, você pode vir aqui para a camada de baixo e começar a fazer sua pintura aqui da forma que você preferir. Tipo, você pode ver que independente da parte do desenho que eu riscar aqui embaixo, ó, ele vai preservar o seu traço ali, e isso te dá muito mais possibilidade de pintura. Eu posso criar outras camadas aqui embaixo, tá vendo? Isso vai te dar muito mais possibilidade de pintura do que você teria com a imagem mais suja. Você vai criar mais uma camada aqui, ó. É só deixar a camada com a line art sempre por cima, né? Por exemplo, se deixasse normal aqui, o branco da imagem ia cobrir, como você pode ver. Mas se você deixa em multiplicação, o branco não vai afetar, o branco dessa foto não vai afetar a pintura, o trabalho que você está fazendo por baixo, né? Você vai ter liberdade para fazer o que você quiser aqui. Coisa que não daria para você fazer, por exemplo, com a foto crua. Eu vou colocar em modo de multiplicação aqui. Você vai ver, tipo, o cinza do fundo aqui vai ficar afetando o que está embaixo. Não é o ideal, né? Pode ter formas mais eficientes de fazer isso, mas espero que no processo você tenha visto práticas com algumas ferramentas que você não conhecia e que você possa adaptar melhor para o seu trabalho depois. Ainda uma foto também, com o desenho com uma finalização diferente, né? Nesse caso aqui eu já tinha aplicado nanquim nele. E ele já está no ângulo que eu acho ok para manter a imagem. Só vou recortar a imagem aqui. Beleza, Enter. Já estou com a imagem com o canvas do tamanho que eu vou deixar ele mesmo. Selecionar a imagem toda. Dupliquei a camada. Mantive a camada de segurança ali invisível. No caso desse desenho aqui, como eu já finalizei ele com nanquim, eu não vou ter o mesmo problema que eu tive no anterior, em que uma parte estava mais clara que a outra e tal. Então, nesse aspecto vai ser mais fácil. Então, mas eu vou fazer a mesma técnica que eu usei no outro, vou apertar Ctrl L para pegar a minha janelinha aqui de levels. Vou deixar o preto mais preto. O branco mais branco, brincando com as configurações até ficar da forma que eu quero.
Nesse caso aqui vai variar o seu objetivo com a arte, se você está querendo deixar ela mais apresentável para postar, se você quer trabalhar com ela digitalmente ainda, vai de você. Você pode brincar com os níveis de saída aqui também. No caso, arrastando isso daqui você esclarece os mais escuros e aqui você escurece os mais claros, né? Então você pode ficar alternando entre o gráfico e os níveis de saída. Como eu já disse antes, alguém que conhece a parte mais técnica disso daqui poderia explicar melhor para vocês. Eu não conheço, então eu realmente só vou brincando com os sliders até chegar numa configuração que funcione para mim. Acho que já está bem melhor. Antes, depois, beleza, para mim já está melhor aqui, eu já poderia trabalhar com isso. Vou passar pelo mesmo processo de antes, borrachinha, apagar as informações que eu não quero. No caso, todo esse grafite excessivo, eu teria apagado esse grafite por baixo do nanquim no papel antes, justamente para não ter esse excesso de informação aqui, mas para mostrar o uso da ferramenta para vocês, eu achei melhor nem apagar. Beleza, para mim já está limpo o suficiente, como eu prefiro. Essa não seria a minha forma ideal de postar esse desenho, eu faria isso certamente para pintar ele digitalmente, eu faria a mesma coisa, colocava essa camada aqui na multiplicação. Pronto, tem um desenho muito mais fácil de trabalhar aqui digitalmente. Terceira e última foto, nesse caso aqui é um desenho de grafite, sendo que eu fiz uma camada de grafite por cima de um esboço com um lápis de cor vermelho. Novamente, tem informação sobrando aqui, vou recortar o desenho de novo, ferramenta de crop. Só apertei C e já apareceu as cantinhos de seleção para poder arrastar. Pimba, cortei. Vou para os níveis. Deixo o escuro mais escuro, deixo o claro mais claro. Brinco com o meio termo. Eu não quero que o grafite fique tão escuro, vou jogar o nível de saída um pouquinho mais para cá. Pronto, antes, depois, antes. Beleza, pra mim já estaria bem mais aceitável da forma que tá aqui. Pronto, limpei o excesso aqui. Pronto, já tem uma imagem bem melhor de trabalhar também. E nesse caso aqui, como a gente tem o grafite vermelho, caso você queira fazer alguma coisa com isso, eu vou aproveitar para... Nesse caso aqui não vai ser tão útil, mas eu vou aproveitar para demonstrar uma ferramenta que o Photoshop tem também para esse tipo de situação. Que você vem aqui em selecionar e clica aqui, ó, intervalo de cores, certo? Vai abrir essa janelinha aqui e esse íconezinho de Color Pick. Nesse caso você pode vir aqui na sua imagem e clicar na cor que você quer selecionar exclusivamente, né? Nesse caso aqui eu vou clicar no vermelho, pimba. O que está em branco aqui, na sua imagem, nesse previewzinho aqui, que é em seleção, o que tiver em branco é o que está selecionado. Vocês podem ver que o que está branco aqui nesse preview são as áreas que estão em vermelho na imagem que eu estou selecionando. Quem está vendo, eu poderia dar OK, por exemplo. Você pode ver que a ferramenta de seleção agora seleciona tudo que é vermelho. Se eu apagar, apagou uma parte do vermelho e deixou mais do cinza, tá vendo? Não ficou bom. Eu poderia brincar também com essa aqui, ó, intervalo de cores. Selecionei vermelho, pimba. Eu posso ficar brincando com a porcentagem aqui do grau de seleção, tá vendo? Deixando no máximo aqui, olha o quanto do branco, quanto que tá a imagem branca, tanto que selecionou. Delete. Deletou bastante do vermelho. No caso dessa imagem, como o vermelho está bem misturado com o cinza, e eu fiz com essa intenção dos dois ficarem misturados, não fica bom eu apagar o vermelho. Mas caso você tenha um desenho em que você fez o esboço de uma cor e fez a line art por cima em preto, se tiver um bem distinto do outro, ou um pouquinho misturado, essa ferramenta ajuda muito nessa hora de você remover uma cor só da imagem. Próxima imagem então, nesse caso aqui já é o primeiro scan, né? E é uma imagem que eu quero preservar as cores, beleza? Eu vou desbloquear a layer aqui, que é para poder trabalhar livremente com ela. Vou criar outra camada por baixo e preencher ela de branco, que é para eu ter esse fundo de comparação, né? Para não ficar transparência. Vou selecionar a cor branca aqui, apertar Shift mais F5, ele me dá a opção de preencher essa camada inteira. Pimba, preenchi a camada de branco.
Volto a trabalhar no meu layer aqui em cima. O scan já fez um bom trabalho, pra falar a verdade. O branco aqui já tá bem perto do branco. Tem partes do desenho que eu quero limpar, tem partes que não estão tão brancas assim. Tem partes que eu quero que seja preta e que eu quero que tá meio acinzentado. Então eu vou dar uma trabalhada nos níveis de novo. E depois vou dar uma limpada nessas sujeirinhas aqui da pintura que eu fiz manualmente. Então vamos lá, Ctrl L, níveis de novo. Você resolve a maior parte de vários problemas de scan só brincando com essas configurações de níveis aqui. Então vamos lá, eu quero que o escuro fique mais escuro. Que o claro fique mais claro. Não tanto. Brincar aqui no meio termo. Antes, depois, já deixou as cores bem mais vivas, já deixou o contraste da imagem bem melhor, já deixou o branco mais branco. Acho que já está bem legal. No caso, como eu criei um layer embaixo com branco preenchido, eu posso ir apagando aqui em cima essas sujeiras aqui que não vai ter problema. Limpando aqui os excessinhos, os errinhos que eu cometi no tradicional, né? Eu nunca finalizei esse desenho, então vamos vendo umas sujeirinhas que sujaram com o tempo, que pode até ser do vidro do scan também. Beleza, consegui. Eu deixei as cores bem mais vivas, deixei o contorno que estava meio acinzentado mais escuro, deixei o que era branco mais branco, já está bem mais apresentável, já deu uma boa melhorada nesse scan. Eu vou fazer um experimento aqui agora. Vamos supor que eu queira remover todas essas cores, quero pintar a imagem de novo. Então eu quero só o preto e branco e os contornos, que é para eu poder pintar a imagem inteiramente digitalmente. Eu quero remover essa pintura de aquarela aqui que eu fiz. Vamos ver se o Photoshop me permite fazer isso. Se não permitir, eu não vou nem deixar esse trecho na edição do vídeo. Vou duplicar aqui minha camada, selecionei tudo, colei. Vou lá no intervalo de cores. Vou cor por cor. Vou clicar aqui no verde, pimba, vou clicar aqui, vou segurar Shift, que é para eu adicionar nessa seleção, né? Vou clicar aqui no amarelo, vou clicar em todas as partes que tem cor e que não é preto do meu desenho. Photoshop é muito esperto com essas coisas. Vou brincar aqui com a escala da seleção, que é para não perder tanta informação ao redor dessas cores. Aqui, ó, no preview da imagem já dá para ver que vai funcionar. Pimba, selecionei, deletei. Opa, no caso aqui ele está mostrando a imagem de baixo. Quase um sucesso aqui, hein? Deixa eu ver, perdi bastante da qualidade, ficou meio lavadão. Vou brincar com os níveis de novo, deixa eu ver. Pronto, preto fica mais preto. Brinca aqui no meio termo, branco fica mais branco. Beleza, deixa eu ver se eu consigo remover essas cores aqui também. Intervalo de cores. Segurando o Shift aqui, selecionando a área das cores que sobrou aqui, vamos ver se resolve. Beleza, acho que vai dar bom. Ok. Delete. Pô, sucesso, hein? Perdi bastante informação do desenho, mas não tinha muito o que fazer também. Se for comparar, porque a aquarela já tinha se misturado bastante, mas dá pra ver que, por identificar bem as partes que tinha preto, até que deu para resgatar bastante do desenho. Então, talvez na sua imagem aí, no seu caso, que você queira resgatar um contorno, que você botou uma cor que você não queria, talvez esse processo ajude. Próxima imagem. Nesse caso aqui, vários desenhos, uma página do meu sketchbook que eu lotei de coisas, eu deixei só para pegar esse monstrinho aqui, que é a Manako de One Punch Man. Que é um personagem que apareceu nos capítulos mais recentes e eu tô simplesmente fascinado. Então, vou recortar, ferramenta Crop, apertei C, selecionei só a parte do canvas que eu quero trabalhar. Bastante coisa para remover aqui, bastante sujeira. Eu abri a imagem direto, então ela está sendo considerada plano de fundo, tá vendo? Eu posso clicar duas vezes aqui, liberei minha camada, agora eu posso editar ela livremente.
Se eu apagar aqui, o fundo vai ficar transparente. Vamos fazer aquele processinho lá de novo. Criei mais uma camada, selecionei o branco aqui. Shift F5. Preenchi. Beleza, agora eu posso apagar aqui. O fundo branco está ali por baixo. Etapa de sempre, níveis. Vou jogar um pouquinho para cá, para o branco ficar mais branco. Nesse caso aqui eu quero remover esse vermelho de baixo da minha line art. Branco mais claro, escuro mais escuro. Processo de sempre. Quero deixar só o contorno preto. Está aqui para ficar bem branco. O vermelho praticamente sumiu já. Aqui eu poderia usar a borracha para apagar esse excesso. No caso aqui de baixo eu vou até apagar já, porque está longe do meu desenho, não vai me atrapalhar tanto. Vamos tentar aquela mesma técnica lá de pegar o intervalo de cores. Ó, tem um pouquinho de cinza aqui, que é daquele desenho ali. Deixa eu ver se eu consigo eliminar. Beleza, quase sumindo. Acho que foi, hein? Ó, tem um pouquinho de cinza aqui que eu não consegui selecionar o branco todo. Brincar aqui no grau de seleção. Acho que tá perfeito. Ok, selecionei. Delete. Pô, acho que tá bom, hein? Apaguei um excessinho ali com a borracha. Aqui tá em 100%, dá pra ver que preservou bastante da qualidade do desenho. E nesse caso, cara, como eu selecionei o fundo branco do desenho com o intervalo de cores, eu consegui manter o line art com o fundo transparente, olha só. Vocês lembram que eu mostrei lá no primeiro? Que eu estava usando o Multiply, que é para preservar. Porque esse daqui tem bem mais partes cinzas também que eu quero preservar e tudo mais, né? Mas eu acho que daria para fazer a mesma coisa nesse caso aqui. Nesse caso aqui, como era uma line art bem definida, bem distinta do restante do desenho, deu para manter o fundo transparente, até mantendo só a parte preta do desenho mesmo, né? No caso tem até umas partezinhas que estão vermelhinhas aqui, mas eu posso dar um Ctrl U, abrir a janela de matriz de saturação, pego aqui a parte da saturação, jogo tudo para lá, pimba, o que era vermelho ficou cinza. Então não é preto e não some, mas pelo menos ficou um pouquinho mais integrado com o resto do desenho, né? É uma solução aí. Última imagem que eu separei, mais um caso de grafite com esboço vermelho de lápis de cor por baixo, né? Vou tentar fazer o mesmo processo, deixar o fundo branco, eliminar o excesso e remover o vermelho. Então recortei, pimba, tá vendo a ferramenta de crop, desbloqueei a camada com 2 cliques, criei uma camada embaixo com camada branca embaixo, né? Mexendo nos níveis, como de costume, o escuro vai ficar mais escuro, o branco vai ficar mais branco. Quero sumir com aquele vermelho ali. Eu gosto do efeito que o vermelho dá no desenho, mas pelo exercício do que a gente está fazendo aqui, eu quero que ele suma. Já vou apagar esses excessos aqui para eles não ficarem me distraindo. Show. Selecionar, intervalo de cores. Estou com meu previewzinho ali. Clicar no vermelho, pimba, seguro o Shift. Começo a clicar nas variações de vermelho do desenho. Clica ali onde for branco, pimba. Tem umas partes ali do fundo que está aparecendo que eu não quero. Vou tentar selecionar elas. Segurei o Shift, fiquei passando aqui em cima da parte que não tinha vermelho. Vou brincar no grau de seleção. Parece que vai dar bom. Vou perder um pouquinho de informação ali. Tem as partes do grafite que não dá para fazer muita coisa. Vamos ver se funcionou. Deletei. Até que deu bom, né? Deixa eu ver se eu consigo remover um pouquinho mais desse vermelho aqui. Deixa eu aproximar mais. Intervalo de cores. Cliquei no vermelho aqui. Clicar em outras partes desse vermelho aqui também. Ficou bem poroso, ficou bem zoado. Deixa eu dar um Ctrl U aqui, deixar cinza. Beleza, acho que deu, né? E nesse caso aqui também, como vocês podem ver, a gente conseguiu a line art transparente. Não deu muito bom, mas eu posso deixar aqui no Multiply, ó. O cinza multiplicou. Isso até inclusive foi uma boa demonstração do que o Multiply faz. Se você deixa no normal, tá vendo?
Se você deixar no normal, o cinza da line art vai cobrir a cor de baixo. Se você deixa em multiply, ele vai multiplicar. Já é uma imagem que daria para eu trabalhar melhor digitalmente aqui. Eu considero que foi um sucesso. Enfim, esses são os exemplos que eu havia separado. Como eu disse, talvez não tenha sido todos os resultados ideais, né? Mas eu espero que através dessa demonstração eu tenha dado as ferramentas para que vocês consigam os resultados que vocês precisam, né? Que tenha ajudado vocês a entenderem ferramentas que vocês pudessem não conhecer. Se tiver alguma dúvida que eu saiba responder, deixem aí nos comentários que eu vou respondendo. Se forem muitas dúvidas pertinentes, talvez até faça um vídeo novo demonstrando essas dúvidas, né? Mas por esse tutorialzinho hoje, essa demonstraçãozinha de hoje era só isso. Qualquer coisa, estamos sempre aí. É nóis.